que ele não é só um dos autores mais complexos na literatura, porque nós estamos numa sala de aula e porque a gente vai orientar vocês de maneira didática. É porque ele foi o primeiro autor no nosso conhecimento literário, pensando em literatura ocidental, que conseguiu trabalhar com a criação de eus e continua sendo o primeiro e único. Então, a primeira informação que nós temos que dar para vocês é o seguinte: o que é um pseudônimo, o que é um ortônimo e o que é um heterônimo. Pseudônimo é um recurso artístico que ele existe, a gente costuma brincar. O pseudônimo, ele já faz parte aí da nossa realidade. Porque eu tive alguns problemas, por exemplo, nos séculos 14, 15, que o autor, se ele se assumisse, se ele se identificasse como autor, ele corria o risco aí de cagar com a própria vida. Ou esse autor era alguém muito importante que se assumisse. Muitos reis foram autores no trovadorismo, por exemplo. Se ele se assumisse como autor, ele teria alguns problemas ligados aí à função, né, que ele exercia. Depois eu voltei lá para o século XVII, alguns autores com problemas com o Tribunal da Inquisição, que bastava ser autor para que a sua obra fosse queimada em praça pública e a própria pessoa correria riscos, né? São lembrados que Camões mesmo foi prestar contas para o Tribunal da Inquisição em relação aos Lusíadas, porque trazia paganismo, trazia mitologia. Quando eu chego no século XVIII, algumas mulheres vão começar a escrever. E é um escândalo para a época a mulher saber ler e escrever, quiçá começar a trabalhar com a arte literária. Então existem aí possibilidades de alguns autores ingleses, alguns autores alemães, de até o século XIX, usarem pseudônimos masculinos, mas de verdade serem mulheres. Temos essa certeza? Não em absoluto. Existem estudos, ou seja, pseudônimo é alguma coisa que sempre foi muito usado pela literatura. Aí eu vejo pela música, Cazuza é pseudônimo. Muitos artistas, inclusive, qual é o nome do Zezé de Camargo? Eu não sei quem é quem, Mirosmar, alguma coisa assim, não é? Eu não sei de verdade qual deles é qual. Agora observem, por que ele não vai com o nome, ele assume um pseudônimo? Pensando numa proposta artística. Então, mas quando eu pego a letra, a música, quando eu verifico quem é o cantor, o pseudônimo, ele simplesmente é o codinome, é o apelido, é o nome artístico. Mas quem escreve, quem assina, é aquela pessoa. Ele é o criador, ele é o compositor, ele é o artista. Agora, quando eu falo em ortônimo e heterônimos, é alguém que consegue ser outro eu criador. Mas como assim, professora? Se é a própria pessoa que escreve. Então, o corpo que escreve, as mãos que escrevem, é a mesma, o corpo é o mesmo, mas o gênio criador é outro. Como assim, professora? A mente é outra, a inspiração é outra. É outro autor, naquele corpo. Mas não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com multiplicação de eus. Talvez hoje a ciência nos ajudasse muito, porque é óbvio que é um caso de múltiplas personalidades. Acho que vocês já assistiram a alguns filmes que falam sobre isso, múltiplas personalidades. Consta, inclusive, que algumas pessoas não têm consciência do que uma outra personalidade faz. A gente não sabe se isso é uma desculpa da psicanálise, porque Fernando deixa muito claro que ele sabia quem eram os seus outros eus, que ele convivia com esses outros eus, e que ele, ortônimo, Fernando por ele mesmo, era muito diferente dos seus heterônimos. Personagens não, autores que existiam e que são comprovados, e por isso existem concretamente
diretamente através do que eles escreviam. Então, a primeira complexidade é você conseguir entender que eu vou explicar 4 autores, mas esses 4 autores se concretizam através dos seus textos. Eles têm nome, data de nascimento, profissão, definição de aparência física, mas no mundo real você nunca encontrou com essa pessoa. Ela existe através do que ela escreve. E quem era o corpo que permitia que esses eus se multiplicassem? Quem era o criador dos eus? O ortônimo Fernando Pessoa. O que é o ortônimo? É aquele que cria e também escreve, porque ele também é poeta. Ele também é um escritor. E quem são os heterônimos? Olha, ele teve muitos heterônimos. Se nós pararmos para estudar com calma, ele trabalhou com pelo menos 30 heterônimos. Ele escreveu em inglês, ele escreveu em alemão, com o nome de uma pessoa diferente. Cada hora é uma pessoa que escreve. Oficialmente a gente tem 3 heterônimos e um semi-heterônimo em prosa. Nós trabalhamos com os 3 heterônimos. Quem é o heterônimo? É um outro eu, o meu eu, que não sou eu, que eu o conheço e que eu materializo, mas não sou eu, heterônimo. Então eu vou apresentar para vocês quem? Fernando Pessoa, ortônimo, e os heterônimos do Fernando Pessoa. Quem são? Ricardo Reis, Alberto Calheiro e Álvaro de Campos. Então vamos lá. Ortônimo, Fernando ele mesmo, Fernando Pessoa. Poeta de extrema qualidade, prosador de ensaios. E os heterônimos? Alberto Calheiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos são poetas. Então eu apresento na aula de hoje quantos autores? 4 autores para vocês. Professora, mas é fácil. Tá? É fácil. Dá para se questionar? Não, é fácil. E a gente vai terminar a aula de hoje mostrando isso para vocês. Fernando Pessoa deu uma entrevista para um jornal. O nome do jornalista é Adolfo Casais Monteiro, um jornalista português. E o legal da conversa que a gente vai ter daqui na frente, os heterônimos, Fernando ele mesmo, ortônimo, Alberto Calheiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Álvaro de Campos. Tá ok? Bom, então ele deu essa entrevista para esse jornalista, Monteiro Casais. Entrevista, jornal, ele não estava ali querendo escrever, querendo se autopromover. Ele foi um homem já reconhecido em vida por uma obra que ele publica, uma única obra. E era uma complexidade, porque as pessoas queriam entender, gente, se já é difícil ser um autor de competência, como é que eu consigo ser 4? 4 reconhecidos pela Academia Mundial de Letras. Então, é uma incógnita. Todo mundo queria, principalmente naquela época, eu tinha a condição de sentar diante do Fernando Pessoa e falar: rapaz, eu quero entender. E ele vai para essa entrevista de coração e corpo e alma abertos. E ele conta para esse jornalista, assim, com muita tranquilidade, como que as coisas aconteceram. Então ele vai contar para o jornalista o seguinte, que ele nasceu numa família super conservadora, padrão portuguesa, e até os 6, 7 anos ele foi criado como todo garoto, dentro daquela sociedade, dentro daquelas condições de tradição, frequentando missa ao domingo, brincando no quintal da quinta, que seriam pequenos sítios. Era muito comum viver-se em quintas naquela época. Tinha uma relação com seus irmãos, até que uma fatalidade vai assolar a família. O pai falece. E para aquela época não era de muito bom tom que a mãe, a senhora, viúva, principalmente por ter filhos pequenos, ficasse muito tempo sozinha. E o que vai acontecer é que a mãe dele realmente vai acabar se casando novamente, não muito tempo depois do falecimento do pai, e ela ficava com um cônsul. O que vai ser bom, porque Fernando defende a tese de
de que em função disso ele conheceu muito mais do que ele imaginou um dia conhecer. Só que, conta pra gente, Fernando Pessoa, que você pegar um garoto com 7, 8 anos que acabaram de perder o pai e mudar. Primeiro eles vão viver na Inglaterra, depois eles vão viver na França, depois eles vão viver lá no extremo da Ásia, depois eles voltam para a Inglaterra. Então ele diz que para ele foi sempre muito difícil essa sequência de mudanças. Gente, o que é legal, eu não estou contando uma biografia estudada, é o que ele disse numa entrevista, o que acaba dando muito mais força aí para a história da vida dele. Então ele diz que se lembra que desde